Boa noite, cá estamos mais por um início do nosso programa Chuta para Canto. Mais uma vez contamos com as nossas comentadoras, Helena Melo e a Sara Silva. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Helena, podes dizer-nos o teu melhor e o pior desta semana? O pior é o Penta da W52 Futebol Clube do Porto na volta a Portugal em bicicleta, este ano com todos os constrangimentos relativos ao público. O teste com o público no Santa Clara Gil Vicente, nos Açores, que pelos vistos correu tudo bem, portanto foi um bom teste para voltarmos a poder ir ao futebol. E também o teste que pelos vistos está também a correr bem com o público na seleção que aconteceu hoje, o jogo da seleção portuguesa em séniores, Portugal-Espanha, embora amigável, também o público parece que está a correr tudo bem, portanto são os meus destaques positivos. Os meus destaques negativos são o mercado e o fecho do mercado mais um ano já com as competições a decorrerem. Este ano temos a desculpa da pandemia, nos anos anteriores não a tivemos, esperemos que para o ano a UEFA decida finalmente que fechar todos os mercados a nível das competições e dos países europeus antes de iniciarem as respectivas competições nacionais e os apuramentos para a Liga Europa e para a Taça dos Campeões, porque isto desestabiliza as equipas no último momento. E para já ficava por aqui. Sara, e o teu melhor e pior desta semana? O meu destaque positivo desta semana foi a grande chapelada que Miguel Angel do Boa Vista marcou quase desde o meio canto contra o Moreirense, a primeira vitória do Guimarães e do Braga até bastante expressiva, e não posso deixar de referir a exibição do Rio Ave contra o AC Milan. É verdade que perdeu, mas foi uma grande exibição e estou muito contente, pelo menos gostaria que tivessem ganho, e foi e 24 penaltis, acho que é de muita competência. O meu destaque negativo, como não pode deixar de ser, é o desaire do Sporting na UEFA. Já estavam avisados, já sabiam que o Lask Linz era uma equipa boa, já tínhamos jogado contra eles e não se justificava termos, em 9 minutos, termos perdido a cabeça. Posso comentar eu gostava de fazer um comentário em relação às competições europeias, neste caso às eliminatórias para a fase de grupos da Liga Europa. De facto, o Rio Ave mostrou que a nossa liga está para as curvas, porque termos uma equipa quinto, sexto lugar, normalmente nos últimos 2, 3 anos, e que faz frente e daquela forma ao AC Milan, e que, na minha opinião, foi manifestamente por falta de sorte que não passou, porque esteve por 3 ou 4 vezes com vantagem mesmo com os penaltis e acabou por não conseguir passar, vicissitudes do jogo, mas o Rio Ave de facto jogou muito bem. O Sporting foi uma surpresa no sentido que pensava que o Sporting tinha, embora tivesse passado pela fase Covid e pelas vicissitudes de separar a equipa e de haver pouco tempo de dinâmica de equipa, juntamente até com o treinador principal, achei que o Sporting fez um jogo fraco. Não foi propriamente que o Lask Linz fosse superior, não, o Sporting jogou mal, tecnicamente mal, estrategicamente mal, os jogadores não jogou para ganhar, não percebiam muito bem onde é que estavam, o que é que estavam a fazer. Na minha opinião, houve ali erro de casting de estratégia, nem foi de casting de jogadores, foi mais de estratégia para o jogo. E aí acho que a equipe técnica, chefiada pelo Ruben Amorim, errou grande. Errou, e não é só isso. O Ruben Amorim sai com 3 centrais. Não estava a funcionar. Se não estava a funcionar, tinha que ter outra estratégia. E isso não aconteceu. Para além de termos uma equipa super jovem, que não está habituada, como tu disseste, as vicissitudes do Covid, e isso notou-se a nível físico, porque o Lask Linz tinha, a nível físico, é um portento. Aquela equipa até muito bem chefiada, é verdade que mudou o treinador, mas o grosso da equipa continua o mesmo.
tem jogadores muito bons, muito rápidos, no contra-ataque são fulminantes, e depois, curiosamente, os jogadores com mais experiência, Coates, foram aqueles que perderam mais rapidamente a cabeça e têm que transmitir outra confiança à equipa. E não foi isso que aconteceu. Mas pronto, já foi. Para mim, a meu ver, até é bom o Sporting só se focar nas competições nacionais, neste momento. A equipa é muito jovem, o Vendel acabou de ser vendido também, portanto, os melhores jogadores foram vendidos, é o que nós temos, e é bom que as pessoas não se esqueçam que há muitos jogadores que estavam a jogar o ano passado no Campeonato Nacional de Júniores. Nem sequer foram equipa B, nem sub-23, nada, júniores, e passaram imediatamente para a equipa principal. A pressão é enorme, não se pode achar que uns miúdos de 19 ou 18 anos que chegam à equipa principal e já têm maturidade para jogar as competições europeias. Mas é o que temos, e agora temos que nos focar no Campeonato Nacional, e se calhar isso não vai ser mau. Ruben Amorim, para mim, está a falhar, ainda não deu grandes provas, um treinador bastante caro, se calhar precisa de mais tempo, vamos ver como corre daqui para a frente. Mas já no campeonato está a correr bem, porque ganhamos ao Portimonense, fizemos um grande jogo. Eu continuo a não perceber eu continuo a não perceber a dinâmica do Sporting, continuo a não perceber. E pior do que isso, continuo a não perceber a estratégia de jogo de Rubem Amorim. Três centrais, para três centrais é preciso ter muita experiência, é preciso que os jogadores percebam as posições muito bem. Tem que haver muita rotina. Para jogar com três centrais tem que haver uma equipa muito rotinada. Não é uma equipa atual do Sporting. Eu penso que até nem a do Porto consegue jogar com três centrais devido à falta de rotinas. E o Sporting, jovens com poucos clientes, sujeitos a um grande stress porque implicava passar por uma fase de grupos. E com uma estratégia de jogo, com três centrais, em que é preciso muita maturidade, muitas rotinas de jogo, que não as tinham, e não fazer nada. O que me incomodou no jogo foi que toda a gente estava a ver o que estava a acontecer, inclusive muito mais o Ruben Amorim e a equipa técnica, e não conseguiram alterar o rumo das coisas. Quer dizer, o Sporting nem conseguiu mostrar uma parte do seu perfume, se é que o tem, mas não conseguiu. Em relação a ficar restrito à competição nacional, pode ser bom para o Sporting, para o crescimento dos jogadores jovens e para o entrosamento. O problema é que é mau para o clube. Sim, mais uma vez ajuda a acentuar o fosso entre equipa do Porto e equipa do Benfica em relação às restantes equipas e à restante equipa Sporting. Não esquecer que o Braga está lá, não é? Exatamente. Sara, deixa-me perguntar-te uma coisa. Nós temos assistido a um regresso de alguns jogadores do Sporting. Achas que, pronto, o Varandas, porque eu acho que aqui o Rubem Amorim não tem muito voto na matéria, nas transferências, o Varandas está a repescar, ou pelo menos a tentar repescar os jogadores que perdeu naquela fatídica cena de Alcochete? É assim, não sei, João Mário veio por empréstimo, ele tinha uma proposta do Torino e preferiu vir para o Sporting. Uma proposta muito maior. Sim, exatamente, eu até posso compreender, tendo em conta que ele cresceu no clube e foi feliz no clube, e foi o clube que fez com que ele fosse transferido para um grande clube. João Mário é um bom jogador, não sei muito bem onde é que se vai encaixar ali no meio campo, porque eu acho que nós temos bons jogadores para o meio campo. Eu acho que o problema reside mais na defesa, nunca se sabe muito bem com quem é que se vai contar, e é como eu digo, nota-se falta de garra. Nos jogadores, aquela motivação, mesmo em jogadores jovens. Ruben Amorim disse que depois eles foram-se abaixo muito animicamente. Isto só prova que os clubes, puxando a brasa à minha sardinha, precisam de ter um psicólogo de desporto a trabalhar com as equipas principais. Não há hipótese, sobretudo... Mas o Sporting não tem um departamento de psicologia do desporto? Tem um departamento de psicologia, mas, pelo que eu sei, trabalha com outras modalidades. Não está a trabalhar diretamente
com a equipa principal. E eu acho que ainda há um tabu, não é só no Sporting, é em todos os clubes. Qual é o mal de um psicólogo trabalhar com a equipa principal? Sobretudo muitos jovens que vêm dos campeonatos nacionais júniores e vão jogar para a equipa da primeira, porque não temos dinheiro, temos que vender, não temos poder de compra como ao Benfica ou como ao Porto. Portanto, faz todo o sentido, e a equipa isso abaixa assim tão rapidamente, em 9 minutos, depois há o efeito do grupo. Isso a mim foi aquilo que mais me deixou triste ao ver no jogo. Eu olhava para a cara dos jogadores e via-se que eles já não acreditavam que era possível dar a volta. Bem sei que pronto, que foram 9 minutos horríveis, não é? Um golo a seguir o outro golo e a seguir o outro golo, enfim. Mas na primeira parte, depois empataram e até parecia que a coisa ia fluir. E aquela segunda parte foi terrível. Mas pronto, vamos ver como é que corre agora o resto do campeonato. Para já, é como eu disse, está a correr bem. Não há nenhum jogo ainda que me tivesse dito, estão a jogar muito bem. Não. Mas pronto, estão a cumprir e depois não se vê esta garra mesmo no campeonato. E já passando para o jogo com Portimonense, não se viu aquela garra. Nós podíamos ter dado 3, 4, 5, que até era bom porque o Benfica goleou, o Porto também tem feito bons jogos, exceto lá neste último, mas quer dizer, não se vê essa garra. Sara, falta liderança no balneário. Para mim, eu não sei se é a liderança que falta, eu acho que falta atitude, e penso que os jogadores acho que ficam um bocado presos na presença de Ruben Amorim. Nos outros jogos com o Emanuel Ferro eu não senti tanto essa pressão de ter ali o treinador, e não sei se há algum efeito, lá está, eu não estou lá dentro, não vejo os treinos, não sei como é que os jogadores estão, como é que os jogadores se sentem. Eu estou a dizer que para fora passou... eu não sei se os jogadores não acreditam na competência de Ruben Amorim, porque quando os jogadores não acreditam na competência do treinador, as coisas param um bocadinho mal. Não sei se é isso que se passa, mas não sinto grande confiança que tenham no treinador. E penso que com o Emanuel Ferro, quando fizeram esses jogos com o Emanuel Ferro, eu senti a equipa um bocadinho mais descontraída. Mas isto são tudo ilações. Não estou lá. Helena, passando agora ainda esta treinador e jogadores, o Sérgio Conceição também está um bocadinho, pronto, está a ser Sérgio Conceição que nós conhecemos, não é? Mas acho que há ali um problema relativamente com os jogadores que têm vindo. Achas que o Porto está a vender todos os Ferraris e a comprar todos os chassos que há? Não, até acho que o Porto, embora não tenha comprado, porque vem por empréstimo, reforçou-se bem. Eu, ao contrário de muitos portistas, mesmo nas redes sociais e nos chats do Porto, etc., eu agradeci ao Alex Telles, porque acho que o Alex Telles, apesar de tudo, teve um esforço para dar algum rendimento desportivo ao Porto. Deu rendimento desportivo sempre e agora rendimento monetário. É pouco, 15 milhões mais 2, provavelmente com jeitinho chegar aos 20, é pouco para um jogador como o Alex Telles, mas na conjuntura atual acho que tinha que ser. Por outro lado, em janeiro o Alex Telles não ia valer nem um cêntimo, portanto, era a hora de o vender e para o Porto ainda lucrar alguma coisa, e acho que não foi mal vendido. Acho que foi a hora boa e acho que os portistas devem estar muito agradecidos ao empenho do Alex Telles. O Danilo surpreendeu-me com a sua saída, mas depois, refletindo um bocadinho, o Danilo não é um jogador que seja muito bem amado, embora capitão do Futebol Clube do Porto, que seja muito bem amado. Já houve problemas no passado entre o Danilo e o Sérgio Conceição, portanto penso que ele não foi vendido, foi emprestado com a opção de compra, portanto poderá retornar ao Porto se a equipa, o PSG não ativar a opção de compra, embora, se não me engano, é obrigatória, mas depois... É obrigatória, ou seja, vão ter que comprar no final da temporada. Acho que não é... ele foi muito... Eu acho que o presidente Pinto Costa disse tudo. Ele foi ganhar dinheiro que não ganharia, não teríamos hipóteses de pagar, e nós temos também que compreender que os jogadores são profissionais, têm um tempo de vida profissional mais curto e, portanto, claro que como profissionais querem ser, se houver uma proposta melhor, tudo bem. Em relação ao Zé Luís, por amor de Deus, erro de casting. Foi um jogador muito desejado pelo Sérgio Conceição o ano passado, mas
não se adaptou, não é um jogador com características para poder jogar no Futebol Clube do Porto, não motivava os adeptos, eu acho que ele não estava motivado, portanto tivemos prejuízo na venda, mas antes isso do que o ter aqui a ganhar balúrdios e a não termos ganho desportivo, não é? Só prejuízo monetário, digamos assim. Em relação aos 3 jogadores que vieram, um deles, dois emprestados muito bons, o que vem do West Ham e o que vem do Chelsea, são muito bons, portanto, como centrais e laterais são bons, vamos ver se adaptam, penso que sim. O Pepe é um bom, como é que é dizer, é um bom integrante de jogadores da casa. E por outro lado tem muita experiência internacional, não é? Também é um grande jogador internacional, portanto sabe o que é que eles querem. A minha única dúvida, digamos assim, é que tenho receio que o meio-campo do Porto, sem o Danilo, fica um meio-campo muito técnico, mas muito soft, ou seja, o Danilo, quando tinha que meter o pé, metia. E eu neste momento não vejo isso nos jogadores do meio-campo do Porto. São muito bons tecnicamente, mas não metem o pé, ou seja, se tiverem que fazer uma falta para parar uma jogada de contra-ataque perigosa, não o fazem. Tentam sempre ficar com a bola a bem. Não me chega. Vamos ver. Pode ser que seja surpreendida. O ataque para mim, acho que está bem. O Porto, por exemplo, passando já até para o último jogo do Porto, em que ainda não jogaram os reforços. O Porto não jogou mal. Teve ali uma primeira parte um bocadinho esquisita, mas depois apanhou, como eu costumo dizer, apanhou o comboio e depois teve muitos falhanços, o que é normal. Eu acho que o Porto teve que ficar 3 horas e não conseguia marcar decentemente, inclusive até um penalti falhou. Portanto, acho que o Marítimo fez um bom jogo, ao contrário do que às vezes os portistas dizem, que meteu o comboio à frente, o autocarro, jogar. O Marítimo fez o jogo que os seus jogadores podem fazer. O Porto é que tinha a obrigação de jogar melhor, porque aparentemente tem jogadores mais tecnicistas, portanto tem que jogar melhor. Não podem se queixar da estratégia do outro, porque eu lembro a muitos esportistas, quando nós jogamos contra equipas grandes, tipo Barcelona ou Real Madrid ou Manchester, também o que é que fazemos? Também pomos o autocarro à frente e defendemos. Opa, cada um joga com as armas que tem. Por isso não posso dizer nada. Ainda no jogo do Porto, queria ouvir a tua opinião. Foi penalti? Eu não discordo da Lena, eu acho que o Porto não jogou mal, simplesmente falhou muitas oportunidades. Mas diz-me uma coisa, foi penalti? Deixa-me recordar o lance que já foi há uns dias, deixa-me reviver. Quer dizer, estou agora aqui a ver o lance, foi com o pé, com o Marega. Para mim é duvidoso, tanto podia ser marcado como podia não ser marcado. Eu estou como o árbitro marcou, está marcado, marcou-se o penalti, o guarda-redes defendeu, tem mérito porque também adivinhou, mas eu acho que a cerne do jogo nem está na arbitragem, acho que a arbitragem... Sara, espera aí, concordas que o penalti, duvidoso ou não, na minha opinião, não é duvidoso, mas já vou explicar à frente. Deveria ser ou não repetido, uma vez que tinha gente violada a área antes da bola partir? O guarda-redes não tinha os pés onde devia ter? Eu não reparei nisso. Eu, por acaso, reparei na posição do guarda-redes. O guarda-redes tem um pé na linha enquanto se atira. Nos outros, se estiveram a violar a área, sinceramente não reparei. Se violaram a área, deveria ter sido repetido, na minha opinião. Agora, eu acho que nem é muito por aí. Eu acho é que o Porto falhou oportunidades, tem uma equipa melhor e o Marítimo jogou bem as oportunidades que teve. Marcou-as, jogou em contra-ataque. O Lito é especialista em ter equipas que são muito boas a jogar defensivamente e jogou com isso. E bem, pronto, eu acho que o Porto só se pode culpar a si próprio. Assim como o Sérgio Conceição disse, estavas iludido com ele, com as escolhas dele. Mas também é só um jogo, ainda está muita coisa para a frente que ainda vai acontecer e daqui a nada jogamos nós com o Porto. Eu espero que não seja um desastre para o meu clube, outro desastre. Pode ser que até lá esta paragem faça bem para criar mais rotinas dos jogadores.
Em relação à jornada em geral, o que é que eu vou dizer? Houve bons jogos. O gol do jogador de Boa Vista é de facto fabuloso, é um gol que pode figurar nos 3 melhores do campeonato, no final vamos ver, não é? As arbitragens não têm tido, é assim, não tem havido arbitragens, para já, na minha opinião, que tenham influenciado resultados ou que tenham errado demasiado. Os erros têm acontecido, até penso que são falíveis. Em relação ao VAR, acho que o VAR dos jogos que eu vi também tem, como direi, não tem falhado, quer dizer, podem ter ali, pelo menos nos foras de jogo e nos golos que são anulados por fora de jogo, têm acertado, portanto, depois há aquela parte disciplinar, eventualmente do amarelo, do amarelo alaranjado ou do não amarelo, mas isso é uma questão de interpretação e muitas vezes a entrada por trás ou lateral pode ser para amarelo ou para vermelho, dependendo do ângulo de visão também. Portanto, acho que para já as coisas não estão, não há escândalos, digamos assim. Não há casos. Para já não há escândalos, não há coisas escandalosas. Eu concordo com a Helena, também acho, fiquei contente pronto, o Vitória ganhou e o Braga, que já há algum tempo que não, pronto, desde que começou o campeonato não tinham ganho, e acho que é importante para o Tiago no Vitória, a verdade que foi com penalti, e importante para o Carvalhal também ter ganho assim tão expressivamente, 4-0. De qualquer maneira, acho que foi um jogo muito difícil para o Benfica, tendo em conta que o Farense está em último lugar, ainda não conquistou nenhum ponto, e o Benfica viu-se negro para ganhar ao Farense. Portanto, eu acho que está bom, eu acho que as equipas pequenas são muito bem comandadas, já tinha dito isto, muito bem comandadas tecnicamente, acho que os treinadores estão melhores, as equipas estão melhores e jogam com as armas que têm, isto vai dificultar o nosso campeonato. E depois há uma questão que nós temos que ver, nós temos jogadores bons. Agora na seleção, se vocês tivessem reparado, só há um jogador que foi à seleção que está no campeonato português, que é o Pepe. Todos os outros estão fora, no estrangeiro. Isso quer dizer que o nosso campeonato não é assim tão mau. Se temos tantos jogadores no estrangeiro, é porque nós somos bons formadores. E eu acho que isso também é importante. Eu acho que isso é importante, mas começa-me a irritar, muito entre aspas, o facto de os jogadores portugueses não terem tempo para jogarem no nosso campeonanato. Porque eu não quero que eles venham jogar um Bernardo Silva quando estiver no final da carreira vir para o Benfica, ou um Ruben Neves no final da carreira vir novamente para o Porto. Eu gostava de os ver a jogar mais tempo para também fazer com que não tivéssemos oficialmente um campeonato mau, que não é. As pessoas, toda a gente diz isso, mas de facto o nosso campeonato está mais competitivo e vê-se quando um Rio Ave bate o pé ao monstro AC Milan, não brinquemos em serviço. E o ano passado o Vitória de Guimarães bateu o pé também nas competições europeias, portanto não brinquemos, de facto são equipas que competem cá, quando batem o pé fora é porque a competição cá se estimula. Uma coisa que mantenho as vicissitudes, no caso do nosso futebol, é de facto o mercado. Eu continuo a dizer que há que regular, eu ainda não percebi o que é a engenharia nas contratações e nos contratos, ainda não consegui perceber se há uma tabela máxima de valor a atribuir aos empresários, aos agentes do futebol por transferência. Ainda não consegui perceber como é que se paga, recebe o jogador, paga-se em 2 vezes ou em 3 vezes, depois é por... Essa engenharia financeira ultrapassa-me e gostava que a nível europeu, porque tem que ser a UEFA, regular isto, porque está-se a tornar o mercado, na minha opinião, com alguma
desregulação em que as equipas grandes podem fazer grandes jogos. É assim, parece-me, é muito esquisito. Parece um mercado paralelo. Parece-me que o futebol está a ser tomado de assalto, digamos assim, por uma desregulação na venda de jogadores, na compra dos passes, dos direitos desportivos dos jogadores, dos direitos de imagem dos jogadores, etc. Das cláusulas de rescisão. A nível europeu, as cláusulas de rescisão são uma balela, porque uma cláusula de rescisão de 750 milhões pelo Messi, toda a gente percebe que ninguém vai pagar. Só houve um clube na Europa nos últimos 2 anos que meteu a pata na poça, que foi pagar 126 milhões de cláusula de rescisão por um jogador, mas isso pronto, ok. O Jorge Mendes de facto vendeu bem. Mas há que regular isto, há que regular uma tabela de um valor máximo que o agente pode e regular porque mesmo aqueles contratos na comissão de valores, para mim aquilo é muito estranho, eu não consigo perceber aquilo, pronto. Mas isso eu não sou economista, se calhar. Chama-se a máfia do futebol, Ana, porque os meados do futebol, essas questões não são bonitas. E a verdade é que essas engenharias financeiras é uma maneira de corrupção simples, digamos assim, para que os agentes fiquem com mais dinheiro, não é? Eu acho que tem que haver uma regulação. Toda a gente sabe, mas ninguém faz nada. Isto é o que me irrita, é que toda a gente sabe que é assim. Jorge Mendes, apesar de ser um dos maiores empresários e ser português, ok, mas ganha balúrdios. E com essas engenharias financeiras, 10 milhões por aqui, 15 milhões por aquele, na realidade o clube que lucra é muito menos do que aquilo que Jorge Mendes lucrou. Pronto, mas aí são as regras do mercado em vigor e ele está a trabalhar com as regras que claro, tem. Mas ninguém fala em relação a ele. Falamos que a entidade que gera o futebol a nível da Europa deve impor controle e regras e regular o mercado de transferências. E, sobretudo, regular uma coisa que ouve-se falar muito no fair play, mas isto desvirtua o fair play, faz com que as equipas grandes possam, desculpem a expressão, assambarcar jogadores e depois colocá-los nas equipas mais pequenas, o que vai, na minha opinião, até poder alterar a verdade esportiva com o tempo. Porquê? Porque um jogador que sabe que é do Manchester ou do Barcelona ou do Futebol Clube do Porto, se jogar com um pequenino da Liga, pode às vezes sentir-se um bocadinho intimidado quando vai jogar contra a sua equipa. Já vi. Contra a sua equipa. Portanto, há que regular. Este é o meu ponto negativo, eu vou falar nisto até alguém me ouvir, até alguém tomar uma atitude que vai ser difícil, se calhar, quando eu tiver 90 anos é que resolvem isso. Estamos quase a terminar o nosso tempo. Sara? Sim. Assim, estamos a terminar o nosso tempo. Tu queres falar-nos rapidamente sobre as modalidades? Tu és a nossa porta-voz das outras modalidades. Não, desculpa, eu falei do ciclismo que ela não falou. Eu não falei da W52 porque sabia que ela ia falar, porque o Futebol Clube Porto ganhou. Mas falar de João Almeida, que ganhou o Giro de Itália e há alguns segundos à frente. Que acho... não ganhou o Giro de Itália, está com a camisola rosa. Lá está. E outro... Vai à frente. Vai à frente, ainda não ganhou. Ainda não ganhou, mas é importante termos outro que tenha a camisola cor-de-rosa. Portanto, isso acho que sim. E vamos 30 e tal anos depois conseguimos e acho que isso é muito importante. Roland Garros está aí, está ao rubro. Vamos ver como é que as coisas correm este fim de semana, quem vai passar à final e quem não vai. Jogadores novos a aparecerem também. E também quero deixar aqui uma palavra de que estou com o João Sousa. João Sousa não está bem, mentalmente não está bem. Assumiu isso. Assumiu isso, eu acho importante que ele tenha assumido, e lá está, um jogador que trabalha com psicólogos e que sempre trabalhou com psicólogos e que as coisas não estão a ser fáceis para ele gerir e não está a saber lidar com o facto também já não está tão jovem, já não aguenta tantos jogos e aquela lesão veio prejudicar tudo. Quanto às modalidades, Miguel Oliveira vai entrar outra vez em ação, a NBA também está ao rubro, portanto, só coisas boas para ver no futuro.
Só coisas boas e os portugueses no centro delas todas, isso é muito bom. Exatamente. Aqui só deixar aqui uma brechinha para os jogos da seleção, se me permitires, Dália. Acho que a seleção hoje, os primeiros 25 minutos foram todos da Espanha, depois na segunda parte conseguimos equilibrar e a verdade é que as melhores oportunidades foram nossas. Ficam empatados com 0-0. Acho que deu para Fernando Santos testar alguns jogadores, ou aquilo que pretende fazer agora contra a França domingo, e desejar toda a sorte do mundo para a nossa seleção, para revalidarmos o título da Taça das Nações. Muito bem. Eu também queria falar um bocadinho sobre a seleção. Acho que a seleção não fez um jogo mau, atendendo que na primeira parte também o selecionador testou muita gente nova. Muita gente nova, não quer dizer nova na seleção, mas muita gente nova a jogar junto. E isso, pronto, tinha 3 ou 4 titulares de base: Rui Patrício, Pepe, Ronaldo, Moutinho, Ruben Neves, e depois era Rafael Guerreiro, Semedo, Ruben Semedo a testar, porque nós precisamos de um central, mais centrais, não é? Precisamos de alguém para ajudar o Ruben Dias. Vai ficar a turma dos Rubens. Exato, 3 Rubens. Faz-me lembrar a outra seleção que é a dos Diogos. E acho que na segunda parte Portugal jogou muito bem, teve muitas oportunidades. Penso que o capitão está aí, não diria para as curvas, mas para as curvas e ajudar um bocadinho na maratona. Já se nota que o Ronaldo já não tem aqueles picos, não é? Mas consegue posicionar-se muito bem e levar-se muito bem, como sempre, não? Parece um jogador de basquete. Por falar em basquete, Sara, nós vamos estar uma contra a outra na final da taça. É verdade. Porto Sporting, isto começa a ser uma rotina. E queria também dizer que contra a França tenho um bom feeling. A França não está muito forte, embora seja sempre uma equipa forte, mas não está com a sua forte totalmente. Portugal vai ter que dar o litro, é o campeão europeu contra o campeão mundial em título, e portanto acho que vai ser um grande jogo. Queria também aqui deixar mais uma vez um abraço aos jogadores que não são da parte profissional, não é? Que neste momento ainda não jogam, ainda têm dificuldades, e as modalidades já começaram, já temos futsal, já temos handball, um grande jogo de handball do Futebol Clube do Porto nas competições europeias, grandes jogos, é pena não terem público, de facto, grandes jogos. Aconselho toda a gente a ver, pronto, e acho que vai correr bem. E queria também deixar aqui um alerta para o Benfica e a luta que foi até o último minuto pelo Lucas Veríssimo. E já agora, Sara, o que é que se passou com o Paulinho do Braga para o Sporting? Cá para mim, vocês não pagaram o Ruben, ele não vos dá o Paulinho a prestações. Não tenho ideia, sinceramente, olha, ainda bem que o mercado fechou. Já ninguém sai. Mas já era um bocadinho por aí, se não pagas, não levas. Exatamente, assim, já ninguém sai, já ninguém entra. Agora também relativamente ao clube fala-se que Augusto Inácio quer se candidatar à presidência do clube. Há sócios que querem destituir a Assembleia Geral e que querem que o Bruno de Carvalho volte. Portanto, eu acho que a telenovela Bruno de Carvalho ainda não terminou. Vocês não correm o risco de se tornar um bolonensezinho? Opa, eu não sei se nos tornamos ou não. Eu acho que assim, vamos passar por tempos difíceis, mas vamos nos reerguer, como sempre nos reerguemos, não é? Como é óbvio. Agora, se calhar é preciso bater um bocadinho no fundo para abrir, se calhar, um bocadinho os olhos e perceber que nós podemos não estar de acordo, mas não podemos vir para as câmaras, para a televisão, dizer que não estamos de acordo, para esquecerem os notáveis. Opa, se existem notáveis, então que estejam todos de acordo, que defendam todos o clube. Não faz sentido, eu estou contra este, eu estou contra aquele. Isso para mim é que não faz sentido dentro de um clube. E espero que nos próximos tempos isso mude. E se Bruno de Carvalho voltar ao clube, uma coisa fez, uniu. E se tiver que ser ele, olha,
que seja, não é um dos meus favoritos, mas olha, que seja, ou Augusto Inácio, um qualquer, mas que une o clube, que eu já estou farta disto. Tirando o Bruno, que de facto uniu o Sporting, qualquer outro vai ter sempre uma oposição forte, entrincheirada contra o presidente, vai ter sempre, porque o Sporting não consegue estar bem consigo mesmo, não vale a pena. Eu cheguei à conclusão que o Sporting tem que ser, assim, é uma guerra constante. Opa, é incrível. Mais um motivo para contratarem psicólogos de desporto, pode ser que os unam. Pronto, ou o Vale Azevedo também funcionava muito bem no Sporting. Não, que ideia. Esse está à espera de passar o tempo para poder entrar em Portugal. Vamos ver como é que as coisas correm. Também vai haver as eleições do Benfica e tudo mais. Há dúvidas. Ou seja, há dúvidas que o Luís Filipe Vieira vai ganhar? Para mim não há. Para mim não há. Agora, eu acho é que se Jesus não ganhar alguma coisa no Benfica este ano, vai ser um autêntico flop. O homem joga o triplo e vai arrasar e não ganha este ano. Se este ano se o Porto ganhar o campeonato, o Benfica tem um problema para resolver com o Jorge Jesus. Apesar do meu clube estar em baixo, o meu clube tem menos um jogo, está em primeiro, com menos um jogo, ainda não falhou nada. Vamos estar, calma. O teu clube vai entrar em eleições não tarda nada, porque aquilo não vai, o Varandas não vai aguentar o barco. Não vai, não. Toda a gente quase a tirar por tudo quanto é canto e ele no meio a levar com as balas todas. Depois, não há dinheiro, que é também um problema do Porto, só que o Porto ainda conseguiu ter um balão de oxigênio, o Sporting não conseguiu e portanto, continua a não haver dinheiro e agravou-se a falta de dinheiro. E onde não há dinheiro, todos ralham, ninguém tem razão. Exatamente, isso é verdade. Vamos ver, eu acho que ainda falta muita coisa para acontecer. Portanto, é aguardar pelos próximos episódios. Isso mesmo. E nós também, não é? Voltamos para a semana, portanto, aguardem pelos novos episódios e para a semana com algumas surpresas. Voltamos? Beijinhos. Beijinhos. Boa sorte para Portugal.